Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 15 de abril do ano 2025. Dia 15 de abril do ano 2025, e agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por Ele ter estado junto conosco durante esta noite, durante o dia de ontem, guardando-nos, protegendo-nos e livrando-nos de toda sorte de males. E mais agradecidos ao Senhor ainda por este novo dia de vida que Ele está nos presenteando. Deus seja louvado nesta terça-feira e sempre. Agradecidos ao Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Se esta mensagem, se esta programação que fazemos a cada manhã é de bênção para você, ore por nós. Presente nossos nomes em oração e também você pode enviar uma oferta missionária. Aí na descrição do vídeo está como você pode fazer. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la nesta manhã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida nesta manhã. Um grande abraço para o esposo, para a família, que Deus venha derramar da sua graça. Capítulo número 19 do livro de Segunda de Reis. Continuamos com Ezequias. Esta semana vamos estar falando do rei Ezequias. E vai dizer a palavra de Deus da seguinte maneira, a partir do verso número 1 de Segunda de Reis, capítulo 19, versículo número 1. Nós vamos estar lendo nesta manhã, porém antes vamos dar os nossos bom dia à nossa irmã Idalina, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha guardá-la, que Deus venha suprir em cada uma das suas necessidades neste dia, nesta terça-feira, que a bênção do Senhor venha tocar a porta do seu lar em nome de Jesus. E sucedeu quando o rei Ezequias ouviu isto, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com pano de saco e entrou na casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos com pano de saco, a Isaías, o profeta, o filho de Amós. E eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é um dia de perturbação e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o Senhor, tem enviado para repreender o Deus vivente. E reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração pelo remanescente que subiste. Assim, os servos do rei Ezequias vieram até Isaías, e continua dizendo a palavra do Senhor. E Isaías disse-lhes: assim direis vós ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Síria
tem me blasfemado, diz o Senhor. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Amém. Bom dia, nosso irmão Vicente, na cidade de Montevideo, República Oriental do Uruguai. Um grande abraço ao nosso irmão Vicente, sua família, sua esposa. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã de terça-feira. Começou um dia bom, está nublado aqui na cidade de Cacequi. Agora estamos com 19 graus de temperatura e começou a esfriar. Quando me levantei, não senti frio, mas agora já estou com frio aqui, mas vamos continuar com a nossa live nesta manhã. Novamente encontramos na palavra do Senhor este personagem chamado Rabzaque. Agora, o nome dele está sendo apresentado ante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Este Rabzaque intimidou o povo de Deus. Ele se levantou contra a nação de Deus. O inimigo se levanta contra o povo de Deus. O inimigo se levanta contra a sua família. Agora, o que encontramos nesta passagem que acabamos de ler? Tem alguns aspectos importantes para nós colocar em prática na nossa vida. Bom dia, nosso irmão Onei, na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Onei, a sua família. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre sua casa. Que a bênção de Deus esteja sobre ele. O rei Ezequias tomou uma atitude. Quando recebeu toda a notícia daquilo que este homem chamado Rabzaque falou para o povo de Judá. Falou para aqueles homens, para que o vissem aqueles homens que estavam nas muralhas de Jerusalém. Ele tratou de intimidar, tratou de colocar medo. Agora, a atitude de Ezequias, a atitude dos anciãos, a atitude de Ilquias, a atitude de Eliakim, cada um deles foi de humilhar-se na presença do Senhor. Ou seja, em outras palavras, levar a sua causa à presença do Senhor Todo-Poderoso. Elissa, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família, filhos, que Deus derrame da sua graça sobre tua vida na cidade de Alegrete, que Deus venha abençoá-los poderosamente. Ele vai humilhar-se na presença de Deus. Ele vai apresentar a sua causa na presença do Senhor. Veja bem, aqui tem algo para que nos chama a atenção, que ele não se rebelou, ele não amaldiçoou, ele não falou mal deste homem chamado de Rabzaque. Ele vai à presença do Senhor. Mais ainda, ele vai enviar uma delegação a levarem uma mensagem do que está acontecendo ao profeta Isaías. Ele vai buscar um apoio espiritualmente falando. Ele vai buscar alguém que também possa ajudá-lo
nesse momento difícil, que possa ajudá-lo na oração, na intercessão. Que é importante que é isto de nós termos presente, porque dias maus chegam nas nossas vidas, dificuldades chegam nas nossas vidas, lutas, desertos, problemas, claro que estão chegando e quase que praticamente todo dia nós temos que resolver alguma situação. Todo dia se apresenta alguma situação diante de nós. E que importante é nós, antes de tomar uma decisão, antes de querer tomar uma decisão acelerada, apressurada, nós possamos consultar ao Senhor. Antes de responder a alguém, nós também possamos consultar ao Senhor. Imagina, qual seria o sentimento de Ezequias e qual seria o nosso sentimento se nós estivéssemos sendo ameaçados por alguém? Qual seria a nossa atitude? Iríamos nós consultar ao Senhor? Iríamos nós humilhar na presença do Senhor? Iríamos ligar ou iríamos falar com nossos pastores para pedir um socorro, uma palavra, para orar junto por aquela situação que está acontecendo no meio da nossa família? Era a nação de Judá, era o reino de Judá que estava sofrendo. E o rei estava sofrendo junto com o seu povo. As ameaças de alguém. As ameaças de um inimigo do seu povo que queria exterminá-lo, conquistá-lo, escravizá-los. Qual é a nossa atitude ante uma pessoa que, por exemplo, pode falar mal de nós? Qual é realmente a nossa atitude? O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo número 6, que nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra homem algum. A nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Que habitam nas regiões celestes. Ali é aonde está o nosso campo de batalha. Então, nossa batalha, ela não vai ser vencida através de disque-disque. Ela não vai ser vencida através de gritos. Ela não vai ser vencida através de discussões acaloradas. Não vai ser vencida através de nós amaldiçoar algumas pessoas. Sabe que muitas vezes, tem uma oração que algumas pessoas fazem buscando que Deus venha amaldiçoar alguém. Talvez você até já tenha ouvido alguém fazer esse tipo de oração. Janderson Luiz, da cidade de Uruguaiana, que Deus abençoe poderosamente a sua vida ali na cidade de Uruguaiana, que Deus venha abençoar a sua estadia ali e venha ser de grande bênção. Nós, algumas vezes, até nós enfurecemos contra pessoas, não é verdade? Porque falaram mal, porque não concordamos com algumas coisas, porque querem sentir-se superiores, outras que querem nos manipular. Tudo isso acontece na vida diariamente. Às vezes você pensa que não, mas às vezes você pode estar sendo manipulado por alguém. Somos manipulados pelas redes sociais, somos manipulados pela mídia, somos manipulados pela política, somos manipulados por a religião e somos manipulados por tantas outras coisas. Mas diante de toda esta situação, vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor a nossa
causa, seja ela qual for. É uma necessidade urgente, presente ao Senhor. Alguém veio e trouxe um desaforo para dentro da sua casa, presente ao Senhor. Lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos uma nação santa. Somos um real sacerdócio. Para andar batendo boca? Não. Somos um real sacerdócio para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Para isso foi que o Senhor nos chamou. Não nos chamou para fazer discussões acaloradas, a brigar, a pedir para o Senhor amaldiçoar a determinadas pessoas. E dizia recém que tem gente que faz esse tipo de oração, que ora para amaldiçoar ao seu próximo. Isto não está de acordo com a vontade do Senhor. Sim, vamos apresentar com humildade, com consagração, a nossa causa ao Senhor. Porque é muito importante, pareceria para nós, colocar a culpa em outros, em terceiros, e não olhar para o nosso próprio interior. Nós jamais vamos querer assumir a nossa própria culpa. O salmista dizia: esquadrinha, meu Deus, e vê se há em mim caminho de perversidade, e livra-me dele. Esquadrinha-me, Senhor. Que bom é nós fazer esse autoanálise da nossa vida, até da nossa própria vida espiritual, da nossa vida conjugal, familiar, ou sobre nosso próprio relacionamento com nossos irmãos. Quantas vezes sou corrigido aqui mesmo em casa pela minha família por algumas atitudes que apressuradamente tomamos de vez em quando. Ou quando recebemos uma notícia de algo ou de alguém que tem se levantado em contra das nossas vidas. Ezequias foi consultar ao profeta. Mandou uma delegação consultar ao profeta. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Se teu inimigo te fazer caminhar uma milha, vai com ele 2, disse o Senhor. Essa segunda milha vai desconcertá-lo. Essa segunda milha vai quebrar aquela capacidade que ele tem para poder amargar a sua vida, para colocar você em situações difíceis. Às vezes, a amargura vem através de palavras dissimuladas, mas muito bem colocadas, que vai tocar lá no mais profundo do nosso próprio ego e vai fazer com que nós venhamos sentir mal. Mas se caminhar na segunda milha com o inimigo, vai desconcertar o inimigo. Vai desconcertar. O inimigo vai ficar sem saber o que fazer. Entrega a capa também para ele. Desconcerte o inimigo. Desconcerte o inimigo, levando sua causa ao Senhor. Tudo que o inimigo quer, tudo que ele busca, é desanimá-lo. Esse era o propósito deste homem chamado Rabsaque, enviado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe. Era o propósito dele, era trazer o quê? O desânimo no povo de Deus. Esse era o propósito dele. O propósito do inimigo é colocar desânimo na sua vida.
eu não vou congregar mais. Os irmãos não me entendem. O fulano não me cumprimenta. O fulano me olha por cima do ombro. Olhe para Cristo e deixe de olhar para os lados. Quando nós visualizamos a cruz do Senhor e colocamos, como dizia o apóstolo Paulo, uma meta, é lá que eu quero chegar. É lá onde eu quero estar. E a minha vida agora está crucificada com Cristo. Eu estou juntamente crucificado com Cristo. E ninguém vai me tirar da cruz. Seja qual seja a situação, eu vou permanecer unido a Cristo Jesus. Eu vou permanecer, crucificado juntamente com Ele. A minha carne está crucificada com Ele. A minha vontade está crucificada com Ele. O meu ego está crucificado com Ele. O meu ser inteiro está crucificado. Minhas emoções, meus sentimentos estão crucificados com Cristo. Que seja o Espírito Santo de Deus que venha governar os nossos sentimentos. Que seja o Espírito Santo de Deus que venha governar as nossas emoções. Que seja o Espírito Santo de Deus que venha tomar conta da nossa língua abençoada. Nós batizamos, mas não batizamos a língua. Porque ela fica... E esse é um problema grave na vida de todo cristão. Mas também devemos de esquadrinhar o nosso coração, porque o que sai por a nossa boca é o que está no nosso coração. Sabe, é algo interessante. Um dia, fazer um parênteses aqui. Um dia, pregando na igreja, falei sobre isto, de que nossos pensamentos, eles vão, logicamente, gerar depois uma palavra. Nós pensamos antes de falar. Então, se geralmente vem para o coração e do coração sai pela boca. Logo alguém, no outro dia, como tem as redes sociais, que estava ali no culto, colocou no seu perfil ali que as palavras saíam da mente e não do coração. E que interessante é e que importância é que tem o nosso sistema cardíaco, vamos dizer assim, com referência à voz. Pois temos um familiar próximo a nós, que ele como que está perdendo a voz. E o diagnóstico do médico é uma veia, uma aorta, uma artéria, não sei bem como é o assunto, que está ali no coração e está impedindo de que a voz venha sair com toda a sua força. Bom dia, Rodrigo e a Ana Belém, nesta manhã de terça-feira. Madrugam, vêm cedo para estarem aqui juntos para participarem da live. Agora, as palavras, elas saem do nosso coração. Então, o que é importante é nós esquadrinhar realmente o que nós temos lá no mais profundo do nosso coração. Muitas vezes, nós ignoramos o que temos no nosso coração. Veja a palavra de que vão dizerem estes homens para Isaías. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Razaque, a quem o rei da Síria, o seu senhor, tem enviado para repreender o Deus vivente e reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração pelo o remanescente que subsiste. Ergue a tua oração. A quem tinha ofendido este homem, chamado Rabzaque, era ao próprio Deus.
Às vezes nós queremos guerrear ou queremos as batalhas de Deus, nós queremos apropriar das terras. Deixe que Deus batalhe por você. Deixe que Deus guerreie por você. Entregue a sua causa ao Senhor e Ele fará. Não se desespere diante da situação adversa que você possa estar passando. Veja o que diz o Senhor. O versículo número 7. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Esta é a resposta do Senhor ao profeta Isaías. O inimigo se levantou com fúria. Esse inimigo pode ser uma enfermidade. Esse inimigo pode ser um ser que está próximo a você, mas que arde em inveja. Esse inimigo que tem se levantado, simplesmente ele se levanta para cair. Porque se você tem uma comunhão com Deus, você vai à presença de Deus, humildemente, com o coração aberto, confessando ao Senhor tudo aquilo que está acontecendo sobre a sua vida. O Senhor não vai te desamparar. Essa situação por a qual você está passando, que diz que talvez não poderá ter solução. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo nesta manhã que como uma rajada de vento, Deus vendrá sobre essa situação adversa. E irá destruir não somente o inimigo, senão que ele vai exterminar esse inimigo que tem se levantado em contra da sua vida. Eu não sei qual é a sua situação no dia de hoje, mas sim eu tenho algo para falar nesta manhã. Não se levante contra esse homem, contra essa mulher que tem lhe feito mal. Não amaldiçoe. Não peça que Deus venha castigar, porque até Deus não castiga ninguém. É nada mais que as consequências das nossas atitudes. Se eu amaldiçoo, o que eu vou colher? Eu vou colher maldição. Então, a consequência lógica daquele que tem o costume de amaldiçoar a outros é receber a maldição. Agora, se eu abençoo, o que eu vou receber? Eu vou receber bênção, eu vou ser abençoado pelo Senhor. Então, a decisão, ela cabe a nós. Mas devemos de ter essa sabedoria, essa inteligência, esse discernimento espiritual para tomar uma decisão correta. Não sei qual é a sua situação, mas consulte ao Senhor. Fale com o Senhor nesta manhã. Fale com o Senhor nesta manhã. E se nós seguimos lendo a palavra de Deus, chegamos no versículo número 8 do capítulo 19 de 2 de Reis. E este homem chamado Rabzaque, que tanto mal tinha feito com as suas palavras a todo o povo de Jerusalém, agora ele vai ter que retornar. Assim, Rabzaque retornou e achou o rei da Síria guerreando contra... Assim encontrou o rei da Síria guerreando contra Libna, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laquis. E quando ele ouviu dizer de Tiraca, rei de Cuxe, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: assim falarás a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes que teu Deus, no qual confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido que os reis da Síria têm feito a todas as terras, ao destruí-las por completo, e serás tu livrado.
O inimigo, ele não desiste. O inimigo, ele não desiste. Ele não desiste de querer colocar medo no seu coração. Ele não desiste de desprezar você. Ele não desiste de fazer com que você venha ficar atemorizado. Ele já tinha sido levantado de Jerusalém. Este homem já tinha ido embora de Jerusalém. Eles tinham outros problemas para resolver, porque Deus tinha já falado pelo profeta Isaías. Ele já praticamente estava sendo vencido. Estava caminho à sua derrota. Estava dando os seus últimos golpes contra Jerusalém. É acreditar na palavra do Senhor. Simplesmente acreditar nas promessas do Senhor. Ao final, a palavra de Deus, ela nos declara que praga nenhuma tocaria a nossa morada. Praga nenhuma tocaria a nossa morada. É uma promessa de Deus. Aferre-se às promessas do Senhor. E quantas vezes nós temos ouvido falar de pessoas dizerem: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. E no primeiro problema, elas esquecem de que é o Senhor quem nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, estamos na tua presença, meu Deus. Nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, meu Deus. Senhor, eu não sei, ó Pai, se tem alguém que está passando por um problema, meu Deus, grave, meu Pai. Está atemorizado, está acurralado, não sabe mais o que vai fazer. Mas que nesta manhã possa consultar a Ti, Senhor. Possa entrar na Tua presença e possa elevar a sua oração, possa colocar os seus olhos elevados aos montes, pois é de lá que vai vir o socorro. O socorro do Altíssimo vai chegar no teu lar, na tua casa. O socorro do Altíssimo vai chegar na hora certa. Não dê lugar ao desespero. Senhor, fortalece, meu Pai, a fé desse homem e dessa mulher. Meu Deus, traz provisão dentro desse lar, meu Pai. Abençoa, Senhor amado, esse lar, meu Deus. Senhor, assim como tu operavas com Elias, enviando corvos pela manhã e pela tarde, ó Deus, opera sobre esses lares, meu Deus, que estão entrando num desespero. Talvez, meu Deus, pela escassez. Talvez, Senhor, porque está faltando a provisão elemental no seu dia a dia. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que tu podes fazer mais daquilo que nós venhamos pedir-te, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que estão passando por um momento de tribulação, de enfermidade, ó Deus, ouve desde os céus desta manhã, ó Pai. Senhor, traz libertação, traz cura. Repreende, Senhor, e manda, meu Deus, como uma rajada de vento, essa tribulação para longe, para lugares desertos e desabitados, ó Pai. Oh, Senhor, vem operar, meu Deus. Vem abençoar esse homem, essa mulher que crê no teu nome. E que neste dia de terça-feira, tu venhas surpreendê-los, ó Deus, com uma bênção sobrenatural. Aquilo que eles estavam esperando de ti, venha acontecer nesta terça-feira, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. O inimigo está derrotado. Só que ainda você não percebeu isso. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida,
desde agora e para sempre.